Olá, como vai você? É um prazer tê-lo ou tê-la aqui hoje comigo nesse programa Inteligência Afetiva. O nosso tema de hoje será trauma afetivo. Você já teve algum? E se teve, superou? Foi fácil? Foi difícil? Para algumas pessoas pode ser muito difícil. Por quê? Quer saber mais? Fique comigo. Mas antes de continuar, gostaria de te pedir uma gentileza. Se você se interessa por esse tema relacionamentos afetivos e dependência emocional, não pode deixar de se inscrever nesse canal. Essa é a nossa especialidade. Muito bem, vamos então a esse tema difícil e delicado que é o trauma na vida afetiva. Mas, inicialmente, vamos falar de uma maneira mais geral. Trauma psicológico. Quando acontece? Todo mundo na vida cotidiana vive situações agradáveis e desagradáveis. Isso é normal. Geralmente conseguimos lidar e superar essas experiências com um pouco ou mais de esforço, mas seguimos adiante na vida sem grandes problemas. Ocorre que algumas experiências negativas são tão intensas que nos marcam e podem, por isso, gerar traumas. Então, o que é um trauma? Antes de responder, é importante eu dizer que eu não estou sugerindo que você faça um autodiagnóstico hoje a partir desse vídeo. Se você se identificar com o que vou falar aqui, pode ser um sinal de que você precisa buscar ajuda profissional. Experiências traumáticas referem-se a ocorrências tão esmagadoras que o indivíduo não pode integrar aspectos cognitivos e emocionais desta experiência. Esta é a definição e o que isto exatamente quer dizer. Que a pessoa, no momento que ela vive a situação que a gente chama de traumática, ela de fato fica até confusa, porque nem consegue pensar muito bem, não existe uma conexão muito eficaz entre as emoções e a parte cognitiva ou dos pensamentos no momento em que a pessoa vive essa situação. E o que pode causar trauma? Por exemplo, violência, agressão, assalto. A gente vive num país que é bem agressivo e a gente nota que isso acontece com muitas pessoas, não é? Tortura, sequestro, estupro. Assistir uma cena em que alguém significativo da gente sofre uma agressão ou é morto. Um acidente grave pode ser um motivo. A morte de um ser amado, né? Receber a notícia da morte de alguém que a gente quer muito bem, especialmente se for uma notícia de uma situação brusca, inesperada, ou alguma expectativa de vida importante não alcançada. Imagine uma pessoa que se faz toda aquela preparação para se casar, vai para a igreja e quando chega lá, o noivo ou a noiva não aparece. Imagina o quanto isso pode ser impactante e pode sim, claro, gerar um trauma. Enfim, qualquer experiência negativa muito significativa pode gerar trauma. Mas mesmo sendo uma experiência grave, as pessoas não ficam igualmente abaladas. Isso é interessante de ver. Por exemplo, ao voltar de uma guerra, alguns soldados ficam muito abalados, muito traumatizados e outros não. Então, às vezes, uma pessoa fica abalada com uma situação que provoca baixo estresse na maioria das pessoas. E o oposto também acontece, de uma situação que causa trauma na maioria das pessoas e uma pessoa ou outra não tem uma grande consequência emocional por causa disso. E por quê? Porque cada pessoa tem uma constituição psicológica diferente da outra, inclusive capacidade de resiliência. O que é essa resiliência? É uma competência de se levantar após uma queda. Algumas pessoas têm uma alta resiliência, nada derruba, e outras pessoas tendem a, com coisas até menos importantes, se deixam abalar. Nessa situação, o nível de adrenalina e cortisol, no momento traumático,
é muito alto. E no corpo e no cérebro ocorrem mudanças que fazem com que a pessoa não consiga pensar direito, como a gente disse anteriormente. Então, ela pode ficar até num estado que a gente chama popularmente de estado de choque e, tecnicamente, a gente chama de transtorno de estresse agudo. Os sintomas do estado de choque consistem em atordoamento, confusão, a pessoa pode ficar desorientada, pode ter um suor intenso, ondas de calor e até outros sintomas ou sinais psiquiátricos. Esses sintomas não começarem a diminuir dentro de um mês e outras complicações emocionais ou de comportamento começarem a acontecer, pode-se pensar que a situação está evoluindo para um quadro clínico chamado transtorno de estresse pós-traumático, ou também conhecido como TEPT. O que é o TEPT, né? Como a gente percebe que uma pessoa está no estado de TEPT? Bom, primeiro, porque houve uma situação de alto estresse e que colocou a vida da pessoa ou dos queridos dela em risco. Segundo, há alguns sintomas básicos como a revivência. Então, a pessoa, as imagens começam a voltar na mente da pessoa. Ela o tempo todo está tendo vem aquelas imagens que a gente chama de intrusivas. Elas invadem. Parece que a pessoa não consegue ter controle de dizer não vou mais me lembrar disso. Isso vem automaticamente. Ou essas imagens também podem vir através de sonhos desagradáveis que sempre fazem a pessoa voltar para aquele evento, ou pesadelos mesmo. Um segundo sintoma importante é o sintoma de evitação. Por exemplo, uma pessoa que foi assaltada num certo local, ela vai evitar aquele local, ou ela vai decidir que não vai mais parar em farol naquele horário, ou ela vai tomar decisões que a protejam, né? E dependendo do nível de trauma, pode ser também que ela decida que ela não vai dirigir mais, que ela não vai sair de casa mais sozinha. Então, assim, dependendo do sofrimento, do nível de sofrimento, ela pode começar a evitar tantas coisas que a vida dela começa a ficar interrompida. Ou seja, os sintomas de evitação podem restringir muito a vida da pessoa. Um terceiro sinal que é importante do TEPT é a hipervigilância. O que isso significa? Que a pessoa fica constantemente em alerta, ela fica num estado de atenção que gasta muita energia, que provoca irritabilidade. Então, com qualquer coisa ela pode ter um sobressalto. Imaginemos uma pessoa que recebeu uma ligação telefônica e foi informada de que alguém querido faleceu bruscamente, por exemplo, num acidente. Essa pessoa, quando escuta novamente o som do telefone, já entra em sobressalto, né? Então ela pode ter aí um estado desconfortável, né? Inclusive pode levar até insônia. Um quarto sinal é o negativismo. A pessoa pode ter pensamentos muito negativos a respeito, inclusive, do que aconteceu. Então, por exemplo, pode se sentir culpada, pode começar a pensar assim: se eu não tivesse saído de carro naquela noite, se eu não tivesse feito tal coisa, ou se eu tivesse ido com alguém, ou se... Então ela fica nessa tortura, fica ruminando pensamentos negativos e também pode passar a ficar muito pessimista daí para frente, de pode acontecer de novo, então ela pode começar a se afastar de pessoas e entrar num quadro até mesmo depressivo. A pessoa também pode ter o que a gente chama de amnésia, ou um bloqueio de memória do momento do trauma. Então ela consegue se lembrar até uma certa cena um pouco antes do trauma, e aí depois ela lembra, eu lembro quando acordei no hospital no dia seguinte, e ela bloqueia, né, um processo de defesa, um mecanismo de defesa cerebral, e ela bloqueia o momento que é o mais complicado, o mais sofrido para ela. Se esta é a situação e a pessoa não consegue retomar a vida normal, está na hora de buscar um psiquiatra. O tratamento envolve medicamento, às vezes mais de um, porque às vezes pode ser dado medicamento para insônia, outro para depressão, um antidepressivo, ou uma ansiedade enorme que essa pessoa passa a ter no quadro do TEPT. E também essa pessoa precisa de uma psicoterapia
para realmente trabalhar a superação daquele trauma e fazer com que a sua vida caminhe, que ela continue e não fique restrita demais e a pessoa realmente possa virar a página. Por outro lado, há um outro tipo de diagnóstico de trauma que está muito relacionado à vida afetiva. Inclusive, há muitos que sofrem de dependência emocional. É o TEPT complexo, ou também chamado de trauma complexo. Após mais de 25 anos de estudos, muitos cientistas fazendo pesquisas de vários tipos, só agora esse diagnóstico vai ser reconhecido no Código de Transtornos Mentais. Então, as notícias que eu tenho são de que ele estará inserido no Código Internacional de Doenças, que é feito pela Organização Mundial de Saúde, e está previsto para ser lançado, a versão 11, agora nesse ano ainda de 2018. E o que é o trauma complexo? O transtorno de estresse pós-traumático complexo é o resultado de múltiplos eventos traumáticos que ocorrem durante um período de tempo, frequentemente chamado de trauma complexo. As causas incluem vários incidentes de abuso infantil, particularmente abuso físico infantil e abuso sexual, violência doméstica prolongada, experiências de campo de concentração, tortura, escravidão e campanhas de genocídio. Também é importante lembrar que, embora na definição não se fale em violência psicológica ou violência moral, a gente percebe que essas duas situações podem ser ainda mais devastadoras na vida de uma pessoa, tanto criança como adulto, do que a própria violência física. Isso lembrando também que, geralmente, a violência psicológica e moral pode vir junto com a violência física e sexual. Ainda temos muito que estudar para compreender melhor a dinâmica e as consequências dessa situação, que aliás são bem comuns em relacionamentos, tanto na infância como na vida adulta, e que muitos não reconhecem como sendo violência. E qual a diferença entre o TEPT complexo e o TEPT? O TEPT complexo tem os mesmos sintomas do TEPT que já expliquei anteriormente. Vocês devem se lembrar, eu falei de revivência, falei de evitação, falamos também de pensamentos negativos, de negativismo e falamos de hipervigilância. Então, o TEPT complexo pode ter esses sintomas e mais alguns, como dificuldade nos relacionamentos sociais e afetivos, e aí que tem a ver com a nossa questão aqui da dependência emocional, e uma pessoa, por exemplo, pode ser facilmente magoável. Um segundo elemento importante é que as pessoas com trauma complexo podem ter um autoconceito muito negativo, que inclui culpa, vergonha, um senso de ter pouco ou nenhum valor. E o terceiro elemento é dificuldade em regular, lidar e moderar as suas emoções. Então podem ser pessoas que com pequenas situações, ou situações até, vamos dizer, que incomodam um pouco, elas já têm uma reação irritável ou de estresse muito forte. Além disso, a gente também nota no TEPT complexo comportamentos autodestrutivos, tendência a tentativas de suicídio e sentimento de raiva e ódio por si mesmo e outros elementos também. Outra coisa que se percebe nos estudos que aconteceram até agora é que as pessoas que viveram o TEPT complexo na infância têm uma tendência de repetir esse tipo de relacionamento na vida adulta, tendo relacionamentos com pessoas abusivas e assim repetindo a vitimização. Isso também é um elemento que a gente vê bastante na dependência emocional. E quando isso acontece, ocorre um trauma sobre o trauma, sempre machucando no mesmo lugar. Agora você entende porque é mais difícil superar? E também porque várias pessoas acabam decidindo não ter mais relacionamentos? Seria o processo da evitação, para não ter mais o risco de sofrer aquela mesma dor. Eu venho estudando esse assunto há um bom tempo, porque eu percebo que muitos pacientes meus que têm relacionamentos complicados, dependentes emocionais, têm sintomas, eles preenchem de certo modo os seus critérios para o trauma complexo. Isso explica muito do sofrimento que eles vivem hoje e também porque têm tanta dificuldade de superar suas dificuldades nos relacionamentos afetivos, especialmente sem ajuda profissional.
Mas eu quero deixar claro que não dá para dizer que todos os pacientes que têm dependência emocional preenchem os critérios para trauma complexo. E nem o contrário, que todas as pessoas que têm trauma complexo dá para a gente dizer que elas têm dependência emocional. Ainda é muito cedo para esse tipo de conclusão. A gente precisa de muito mais estudos para entender claramente como é que é a relação entre o trauma complexo e a dependência emocional. Apesar disso, de a gente não ter tanta certeza e ainda estamos começando todo um processo de aprendizagem em trauma complexo, por que é importante falar disto aqui nesse programa de inteligência afetiva? Porque eu entendo que quando uma pessoa que sofre muito no relacionamento descobre que tem o trauma complexo, isso ajuda a entender melhor o seu sofrimento, as suas dificuldades e também que ela tenha mais compaixão por si mesma. E eu reforço com convicção que dá para superar os traumas sim da vida afetiva. A nossa grande questão é, se a gente não supera o trauma, a gente desiste da vida afetiva? Então desiste de buscar um parceiro e ter uma realização desse sonho de ter uma boa vida afetiva? Eu vejo isso demais acontecendo. Muitas pessoas desistem e não pagam esse preço de correr o risco de passar de novo por uma situação difícil para realizar o seu sonho, o que é realmente uma pena. Então, se você tiver algum desses transtornos que eu expus aqui, talvez isso explique por que tem encontrado dificuldade para se libertar, mas com tratamento adequado é possível sim sair dessa situação. Então, hoje eu fiz aqui uma breve introdução ao assunto trauma complexo. No dia 11 de junho de 2018, daqui a uma semana e pouquinho, vou fazer uma live sobre esse tema, dando muito mais detalhes. Se você quer assistir, quer participar, entre no site, que o endereço está aqui embaixo. Depois clique na aba Contato e envie uma mensagem para a gente, para você ser notificado da data, como entrar na live, horário, tudo certinho. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, não deixe de dar um joinha. E também aproveite para escrever nos comentários como esse tema te tocou. Isso pode ajudar inclusive outras pessoas. Então, boa semana para você, um grande abraço, tchau, tchau.